Amou Jesus porque o amava. O fariseu chamou Jesus simplesmente porque queria que Jesus visse a sua grandeza, ou mesmo para falar que ele podia levar Jesus à sua casa. Foi isso. Mas ele não se importou tanto com Jesus. E aquela mulher não. Aquela mulher, amados, ela chega ali sabendo que Jesus estava, uma mulher pecadora. Aleluia. Ela sabia que Jesus estava ali na casa do fariseu. Ela vai lá, pega um vaso, amados, cheio de unguento, um unguento caro. Ela pegou o melhor que ela tinha. Ela não pegou qualquer coisa não. Ela foi lá, catou um unguento caríssimo, encheu aquele vaso. Aquilo, quem sabe, era uma economia que ela estava já fazendo há um bom tempo para ter aquilo na sua casa. Mas ela resolveu dar o seu melhor para Jesus. Ela sabia, ela reconheceu Ele como sendo o seu Senhor, como sendo aquele que poderia perdoar os seus pecados. E então ela cata aquele vaso com um propósito. Aquela mulher não foi lá, não se apresentar, ela já chega lá quebrantada. Ela chegou até Jesus, né, com aquele vaso caro de alabastro com unguento, e ela vai por trás de Jesus. Jesus estava sentado-se à mesa. Eu estive lá em Israel, irmãos. Existem umas mesas baixinhas assim, ó, que era um costume deles se sentar ajoelhado e os pés ficavam para trás. Porque se eles estivessem sentados numa cadeira normal, os pés estariam na frente. Mas não, a mesa é baixinha, senta-se ele no chão, coloca os pés para trás. Tem muito esse tipo de mesa lá em Israel. E foi numa mesa dessa que com certeza Jesus estava na casa do fariseu, os pés para trás. E aquela mulher chega, e estando por detrás aos seus pés, ela já começa a chorar. Você vê a forma como essa mulher chegou, irmãos? A forma como essa mulher se apresentou a Cristo, isso me chama a atenção. Às vezes a forma que nós nos apresentamos ao nosso Senhor, a forma como nós o tratamos, a forma como nós queremos receber Jesus, ou queremos algo de Jesus, manda muito. Jesus, Ele não quer que nós o tratemos como um fariseu tratava, sem o amor verdadeiro, sem o respeito que Ele merece, né? Porque, amados, para o Senhor não existe ninguém melhor. Jesus não estava fazendo diferença entre aquela mulher e aquele fariseu, não. Só na cabeça daquele fariseu que ele achava que ele era melhor, mas no olhar de Jesus não havia diferença. Jesus, ele tanto ama um como o outro. Jesus tanto iria morrer, dali um pouco Jesus iria morrer. E ele iria morrer tanto pelo fariseu quanto por ela. Então não havia diferença. Não havia diferença até porque todos pecaram. Aquele homem tinha pecados também. Ele estava diante de um justo que era Jesus, e ele achava que era merecedor de alguma coisa, mas ele era um pecador como um outro qualquer. Aquela mulher também era uma pecadora, e para Jesus não importava a quantidade de pecado, se era mais ou menos, os dois precisavam de perdão. Mas muitas vezes aquele fariseu, ele só olhava para ele. Ele achava na cabeça dele que aquela mulher nem merecia, que Jesus não poderia dar atenção. É aí, irmãos, que eu vejo a diferença de Jesus para os religiosos, que às vezes apontam dedos para os outros, julgam os outros, mas não têm amor. Às vezes julgamos as pessoas, damos sentença para elas, mas não olhamos para elas com amor, como Jesus olhava. O que importa para Deus, irmãos, não é o pecado das pessoas, se elas estão em pecado, é a forma como nós vamos lá ajudar aqueles que estão em pecado. Aleluia. Nós temos que olhar para elas com o amor que Jesus olhava e entender que se nós queremos ser discípulos de Jesus, temos que amar como Ele amava.
Jesus não olhava para a condição, Jesus não amava o pecado daquela mulher, mas Jesus olhou para o coração daquela mulher e perdoou os seus pecados, enquanto aquele fariseu que estava achando que era uma grande coisa, irmãos, estava precisando de ajuda. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado em achar que somos mais crentes do que os outros, que nós somos mais santos, que Jesus ouve mais nós do que os outros, julgar as pessoas, entendeu? Porque nós simplesmente achamos que elas são mais pecadoras do que nós, ou que oramos mais do que elas. Nós estamos, às vezes, estamos sentados, irmão, como fariseus, doutores da lei, que não se importam com a miséria das pessoas, com a situação que elas estão vivendo, e só podemos mostrar que amamos ela se fizermos como Jesus nos ensinou. Aleluia. Senão nós não vamos passar de meros religiosos e fariseus, que falamos de Jesus, mas não o amamos. Falamos e conhecemos a palavra, mas não vivemos. Jesus nunca falava mal de ninguém, mas ele falava para a pessoa, independente da posição dela, o que ela precisava ouvir. Jesus falou para aquele fariseu o que ele precisava ouvir. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém porque tinha dinheiro, porque tinha carro, porque tinha fazenda, ou porque era o doutor dos anzóis. Não, Jesus, ele corrigia quem precisava. E é esse o nosso dever. Não temos que passar a mão na cabeça de ninguém, mas também não temos que deixar de amar. Aí nós vamos cumprir a verdadeira palavra de Deus. Jesus tem falado muito ao meu coração, irmãos. E veja bem, olha bem a situação.